Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e trago mais um vídeo para vocês sobre física. Dessa vez começando aí uma série de vídeos sobre eletrostática, tá? Eletrostática é a parte da física que estuda a eletricidade, né? A primeira matéria sobre eletricidade, com a palavra estática aqui envolvida, né? Então a eletrostática é como se fosse a eletricidade parada. Mas como assim a eletricidade parada? É isso que nós vamos ver agora. Mas aí, o que é eletricidade? Né? Então vamos pensar nessa palavra eletricidade e colocar um ponto de interrogação nela, porque é uma coisa muito importante de entender logo agora o que isso significa, tá? A gente normalmente pensa aí na parte de instalações elétricas em casa, na parte de eletrônica, de robôs, só que a eletricidade ela vem de um termo, né, um pouco mais fundamental. Vamos pensar que, associado à palavra eletricidade, sem eu dar a definição dela, existe uma coisa chamada carga elétrica. E o que é a carga elétrica? A carga elétrica, né, ela é uma característica dos corpos de possuir eletricidade. Então, a carga elétrica é o quanto um corpo possui eletricidade. Ou seja, o quanto ele é elétrico. Na natureza, a eletricidade está dentro de uma força chamada força eletromagnética, que é uma das 4 forças fundamentais da natureza. Isso vai ficar para um próximo vídeo, tá? Então por isso que eu quero deixar em aberto a palavra eletricidade em si, tá? Por enquanto você só precisa saber que ela faz parte de uma força maior chamada força eletromagnética e que a quantidade de eletricidade que um corpo carrega é chamada de carga elétrica. O quanto ele carrega de eletricidade. Basicamente é isso. Bom, vamos supor então que nós temos um corpo aí que vai ter uma quantidade de eletricidade nele, tá? Você muitas vezes na sua casa já tomou choque ao encostar o corpo em alguma superfície de metal, não foi? Então eu considerei que a gente tem uma esfera de metal. Por que uma esfera, né? Por que uma esfera? Porque a esfera é um objeto homogêneo, tá? É um corpo que tem a simetria perfeita. Então vamos supor que nós temos aqui essa esfera. E você, ao relar nela numa esfera de alumínio, né, de algum metal, você tomou choque. Por que você tomou choque? O que te dá choque? Vamos lembrar que a matéria ela é constituída, né? Se você colocasse aqui uma lupa e conseguisse aumentar o tamanho do que você está vendo, de um jeito mágico até chegar no nível microscópico, o nível do que é feito a matéria, você veria o que? Partículas chamadas prótons, elétrons e nêutrons. São essas 3 partículas que compõem os átomos, que por sua vez compõem as moléculas. Que daí por diante, né, a gente já começa a entrar na parte da química e biologia, porque depois das moléculas aí teria que vir, né, as células e assim por diante. Não é o nosso tópico aqui no momento. Vamos se prender somente a essa parte dos átomos, os prótons, elétrons e nêutrons, que são os constituintes do átomo, tá? Sem entrar na parte de modelo atômico, que seria um pouco mais para frente, na parte da física atômica, física nuclear, vamos pensar somente nessas 3 partículas aqui e pensar no lado elétrico delas. Nos corpos, as partículas prótons, elétrons e nêutrons, elas estão, né, nesses átomos que não estão em troca, tá? Eles não estão se movimentando. Não há um movimento de elétrons aqui dentro desses corpos macroscópicos, como se fosse uma corrente, tá? Então, nós chamamos de eletrostática quando essas cargas estão estacionadas. Ou seja, a quantidade de eletricidade que esse corpo tem, ela é estacionária. Então chamamos de cargas estáticas.
Diferente de quando essas cargas começarem a se movimentar de uma forma ordenada, que daí nós vamos chamar de corrente elétrica, e isso já vai entrar na parte da eletrodinâmica, tá? Mas é um assunto para depois, ok? Então vamos pensar aí que a menor coisa que pode compor esses materiais são prótons, elétrons e nêutrons. Ou seja, a menor quantidade de carga possível é a quantidade dos prótons e elétrons. Tá? O próton possui uma carga chamada de mais 1e. O que significa isso? Mais, né, de positivo, 1, que é uma vez o e. Esse e aqui é um valor chamado de carga elementar, que recebe esse nome justamente por ser o menor valor de carga possível, tá? Que é o valor da carga de uma partícula, como próton ou elétron, tá bom? Esse valor E é igual a 1,6 aproximadamente, tá? Vezes 10 a menos 19 Coulomb. Essa aqui é uma letra, né, maiúscula C, que representa o Coulomb. O Coulomb foi um cientista, né, que contribuiu muito aí para essa parte de eletricidade nos primeiros estudos da eletrostática. Então, em homenagem a ele, a unidade de medida de carga elétrica. Não só de carga elementar, mas de qualquer carga elétrica que você possa trabalhar, ok? E o elétron, né, que é o próximo aqui, é o contrário do próton. O elétron possui carga menos 1e, ou seja, menos 1 vezes e, tá? O que muda do próton para o elétron nesse sentido de carga elétrica? Que um é positivo e outro é negativo, tá? Isso é uma convenção, né, científica para a gente poder trabalhar a matemática a nosso favor na física. Não quer dizer que tem um 1 acompanhando um próton e um elétron, lá, o mais e o menos, tá? Isso aqui, uma bolinha com um mais e uma bolinha com um menos, na verdade não são coisas reais, são apenas modelos para nos ajudar a entender como tratar esse tipo de coisa que nós não vemos, que nós precisamos fazer abstrações para entender. Na natureza, é possível nós pensarmos dessa forma como eu mencionei anteriormente, de dentro de uma molécula nós termos os átomos, dentro de um átomo nós termos as partículas constituintes, né, que são, né, dentro dos núcleos com prótons e nêutrons, e externamente os elétrons, né? Mas dentro dessas partículas, será que tem mais alguma coisa? Será que aqui acaba? Dentro dos elétrons, sim. Para a física atual, para o que a física considera como experimental, depois do elétron não teria mais nada, né? Seria uma corda, mas é uma coisa que nós não vamos entrar aqui agora, é uma coisa que faz parte da física avançada. E dentro dos núcleos, dentro das partículas do núcleo, que são os nêutrons e os prótons, há uma outra partícula que constitui eles, chamada de quark, que tem vários tipos, tá bom? Mas os tipos que formam os prótons e nêutrons são quarks chamados de up e down. E são eles que dão origem às cargas elétricas positivas aí do próton, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora como que o próton tem a carga que ele tem e por que o nêutron recebe esse nome, tá? Então vamos lá. O próton. O próton, se nós pensássemos um modelo para representar eles, né? Todo mundo faz uma bolinha com mais. Só que na verdade ele não é nem uma bolinha nem tem esse mais no meio. Suponha que a gente tem aqui isso aqui só para pensar na ideia de próton. E dentro nós temos as 3 partículas que eu mencionei, né? Que são constituintes do próton, que são os quarks, tá? Então cada um dessas bolinhas internas vai representar os quarks. Eu vou diferenciar por cor aqui esse quark chamado up,
esse outro quark vai ser também um chamado up. E aqui nós vamos ter um quark chamado down. São nomes aí que os físicos deram a essas partículas, ok? Esses quarks, eles são os que formam os prótons, tá? Entre esses quarks, existe uma outra partícula que liga esses quarks, chamada de gluon, tá? O gluon é uma partícula chamada bóson, mas não se preocupe com essa notação agora, ok? Que é o que junta eles, que vem justamente aí do termo glue, né, que significa cola. Então seria o que cola essas partículas umas nas outras, tá? Vale pensar aqui o seguinte: nós sabemos que os prótons, eles são positivos, de carga positiva, tá? Então guarda essa informação aí, porque quando nós formos falar de repulsão eletrostática, né, repulsão e atração, vai ser muito importante entender de onde que veio esse gluon aqui, ok? Bom, o quark up, ele tem uma carga elétrica fracionária. Se nós sabemos que a carga do próton é 1, então aquilo que forma ele tem que ter uma carga menor do que 1, certo? A carga de cada quark up é isso, mais 2/3. E a carga de um quark down é de menos 1/3. Se nós temos 2 ups mais 1 down, então nós temos 2/3 positivo mais 2/3 menos 1/3 do down. Quanto vai dar isso? 2/3 mais 2/3 vão ser 4/3 menos 1/3, que vai dar 3/3. 3/3 é 3 dividido por 3, né? Que no fim dá 1. Ok? Lembrando que aqui são 2/3 de E. E aqui também menos 1/3 de E, aquele valor da carga elementar. Então, no final, nós temos um E positivo. Ou seja, aquela carga do próton que eu já havia falado para vocês anteriormente, tá? A carga do próton vale 1E. Tudo bem? É assim que se constitui o próton. O nêutron, ele é o contrário, tá bom? Vamos pensar naquele mesmo modelo que a gente estava usando para o próton. Uma esfera com outras internas aqui, tá? Só para representá-las. Não significa que a realidade seja dessa forma graficamente. Só que agora o nêutron, ele tem apenas um quark up e 2 down. Contrário aí do próton, tá? E o gluon, obviamente, o gluon faz aquele mesmo serviço, né, aquela mesma função que ele fazia antes, que é a função de juntar essas partículas dentro do núcleo. Olha o que acontece. O up mais 2 down. Bom, um up, nós sabemos que tem qual carga elétrica? 2/3, né? 2/3 positivo de E. O down, ele tem menos 1/3 de E. Como nós temos 2 down, então nós temos menos 2/3 de E. Aqui, muitos alunos às vezes acabam somando errado fração, tá? É uma coisa básica de matemática, mas que tem que ser levada a sério. E eu tenho um videozinho aqui falando sobre a soma de frações, tá? Quem precisar pode ver esse vídeo. Quanto vai dar essa conta aqui? Tem 2/3 e devo 2/3. Você tem 0. Ou seja, você tem uma carga elétrica nula. E, como o nome próton sugere, ele é neutro. O nome nêutron sugere justamente que ele é neutro. É uma partícula neutra. Significa que a carga dela é nula. Ele não tem carga elétrica nenhuma. Carga elétrica 0. Ok? Bom, pessoal, esse vídeo então foi para explicar para vocês a composição da matéria, né, de uma forma bem simples, para explicar o conceito de carga elétrica e por que que o próton tem a carga elétrica que tem e o nêutron, né, também porque que ele não tem carga nenhuma, tá? Então esse vídeo aí é uma pequena introdução aos nossos próximos de eletrostática, beleza? Muito obrigado, valeu!